Cara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa é a quarta parte da construção da máquina de solda. Para quem não assistiu a terceira parte, eu vou deixar o link na descrição. E é o seguinte, no vídeo anterior eu comentei que eu não tinha condições de estar comprando aqui os fios para estar construindo a bobina. Porém, eu recebi uma doação de um inscrito, certo? Um conhecido. Ele acompanha aqui os vídeos do canal. O cara doou aproximadamente 7 metros de fios, né? Fio 5 milímetros, tá? O meu plano era usar fio 4 milímetros, mas esse fio aqui é até melhor, porque ele tá entre os limites, né? Ele não está abaixo de 4 milímetros e nem está acima de 6. Ele está entre os dois, né? Ele é um fio de 5 milímetros, então vai funcionar bem. Bom, e como dá pra ver, eu já enrolei aqui o primeiro transformador, né? Já construí a bobina secundária dele. E esse aqui já está pronto, eu consegui 19 volts, né? Depois eu vou mostrar no multímetro. No caso do segundo transformador, que a gente vai usar dois, né? Vai faltar fio. Eu tenho aqui apenas 7 metros de fios, né? Vai faltar aproximadamente 4 metros. Então eu vou estar comprando mais fios, mas esses aqui que eu ganhei já me ajudou bastante. Adiantou muito meu trabalho aqui e me ajudou bastante, porque eu realmente não tinha condições de comprar todo esse fio aqui. Bom, e dois detalhes aqui sobre a construção da bobina, que é importante deixar aqui, é o seguinte, essa bobina deve ser construída o mais perfeito possível no momento da construção da bobina. Quando você der aqui a primeira volta, você já puxa o fio com bastante força, para ele ficar bem justo ao núcleo do transformador. Na segunda volta, a mesma coisa, você puxa o fio com bastante força, para estar sempre bem justo ali ao núcleo do transformador. E faça uma bobina o mais perfeito possível. Por quê? Porque aí você vai conseguir mais voltas aqui no transformador e vai conseguir mais volts, né? Com esse único transformador aqui, usando um fio bem grosso, né? Fio de 5 milímetros, eu consegui 19 volts. Agora, se eu tivesse construído uma bobina mal feita, eu teria conseguido aproximadamente uns 12 volts, 13. Então ela deve ser bem construída para a gente obter uma tensão maior. O segundo detalhe é que a gente deve construir a bobina secundária no mesmo sentido da bobina primária. A bobina primária já vem de fábrica, né? E qual é esse sentido? É o sentido horário. Para você saber, basta você se lembrar do sentido do ponteiro de um relógio. Para que lado vai o ponteiro de um relógio? Aquele é o sentido horário, certo? Então a bobina deve ser construída no sentido horário, que é o mesmo sentido da bobina primária que já vem de fábrica. Isso é importante para quê? Para o campo magnético que é gerado por essa bobina primária passar para a bobina secundária. Uma bobina não pode ficar contra a outra. Esse é um detalhe bem importante. O contrário do sentido horário seria o sentido anti-horário, né, que é o contrário do ponteiro do relógio. Então você tem que se atentar a isso aí. E agora é o seguinte, eu vou estar construindo a bobina do outro transformador, eu já estou com ele aqui. Estou com ele aqui na mesa. Então eu vou estar construindo aqui a bobina desse segundo transformador. E a gente vai conseguir aproximadamente 38 a 40 volts, né? Com o fio na medida certa, né? Com o fio aqui de 5 milímetros, né? Então eu acredito que dessa vez realmente a máquina vai funcionar. Mas antes de construir essa bobina aqui, eu vou fazer um teste aqui com o multímetro, para vocês verem quantos volts eu estou obtendo aqui nesse único transformador aqui. Multímetro já conectado ao transformador, na escala aí de corrente alternada. Bora ligar ele aqui. 18 volts, ponto 7. A gente pode contar 19 volts, né? 19. Então já temos uma tensão boa com um único transformador. Eu vou estar agora construindo a bobina do segundo transformador, igual eu já comentei. E a gente já passa para a fase de testes, né? A gente já passa para a parte de tentar derreter o eletrodo. E eu acredito que dessa vez vai funcionar. Então, caras, os dois transformadores aqui já estão prontos, né? Tá no ponto da gente começar os testes. Mas antes de começar, eu quero explicar aqui a forma de ligar eles, tanto na rede elétrica quanto na saída também, né? É o seguinte, para quem tem a rede elétrica de 110 volts, igual é aqui na minha cidade, aqui todas as casas recebem 110 volts da rede elétrica. E nesse caso, a gente tem que fazer a ligação das duas bobinas de entrada, ou seja, as duas bobinas primárias, em paralelo. Qual ligação é essa? É exatamente aqui a que eu já fiz e deixei aqui para mostrar.
Você pega um fio aqui do primeiro pino da bobina primária e leva esse fio até o primeiro pino da bobina primária também. A mesma coisa com o segundo pino, tá? O segundo pino da bobina primária no segundo pino da bobina primária do outro transformador. É uma ligação muito simples aqui, dá pra ver, ó. Pegou de cima aqui, veio até no de baixo. Pegou no de cima aqui, veio até no de baixo, certo? Ligação em paralelo. Isso aqui é para 110 volts. A tomada a gente pode ligar embaixo aqui, em cima também, tanto faz, tá? Você escolhe aí onde for melhor, onde tu achar melhor aí. No caso dos locais onde é 220, tá? Se na sua casa chega a 220 volts, a ligação já vai ser em série. O que muda? Basta tu retirar esse fio aqui, tá? E aí vão sobrar dois pinos, né? Soltos aqui, ó. Um pino do transformador de cima e um pino do transformador de baixo. Aqui vai ser a entrada de energia de 220 volts, tá? Esse primeiro fio aqui você mantém ele no mesmo local. Então essa ligação aqui é chamada de ligação em série, tá? Você ligou as duas bobinas em série. Bobina primária do primeiro transformador, bobina primária do segundo transformador, ligadas em série para 220. Agora deixa eu retirar esse fio aqui para a gente falar da ligação da bobina secundária, né? Das duas bobinas secundárias, né? Que nesse caso vão ser ligadas em série, obviamente, porque a gente quer somar a tensão. A gente quer pegar a tensão de 19 volts dessa bobina de baixo e somar com os 19 volts da bobina de cima, né? Que vão dar aproximadamente 38 volts, né? Então se a gente quer somar a tensão, a gente tem que ligar elas em série. Como é feito isso? É o seguinte: tu pega o final da bobina secundária do transformador de baixo, o final dela, onde você terminou ela, e liga no começo da bobina secundária do transformador de cima. Observem bem, aqui é o final da bobina secundária desse transformador de baixo, tá? Tu pega esse fio e liga no começo da bobina secundária do transformador de cima, tá? Dessa forma aqui. Vão sobrar duas pontas, vão sobrar esse fio aqui e esse fio aqui, ó. Então essas duas pontas aqui vão ser a saída, somando a tensão. Aqui vai ter aproximadamente 38 volts, tá? Se tu fizer o contrário, vamos supor o que vai acontecer. Um transformador vai ficar contra o outro, então não vai somar a tensão, tá? Um vai anular o outro. Vai ter uma tensão aqui que não vai servir para nada nesses dois fios aqui, tá? Porque um transformador está contra o outro. Eles já não estão mais em sentido horário. Um transformador está em sentido horário e o outro está em sentido anti-horário. Então tá um contra o outro. Então deve ser feito do jeito que eu falei. O final aqui de uma bobina ligada no começo da outra. E aí vão sobrar dois fios aqui e vai funcionar. Olhem só, os dois transformadores já ligados aqui, as duas bobinas secundárias ligadas de forma correta, no sentido horário. Vamos fazer um pequeno teste aqui bem rápido. E olhem só, 39 volts, né? Uma tensão muito boa. Agora eu vou inverter esses fios aqui e vou ligar as duas bobinas secundárias uma contra a outra, certo? Uma no sentido horário, a outra no sentido anti-horário. É para vocês verem a diferença que vai dar. Caras, e olhem só a diferença enorme. Uma bobina ligada contra a outra, a gente tem aqui 1 volt, 1,5 volt mais ou menos, 1,6 volt. Olha só a queda de 39 volts, a gente teve a queda para 1 volt apenas. Então quando a gente liga as duas bobinas secundárias ali uma contra a outra, a queda de tensão é muito grande. Não dá para usar, não dá para fazer nada com isso aqui. Então tem que ser ligado da forma correta. Bom, e agora só resta a parte dos testes, né? Já expliquei tudo que tinha que explicar aqui, só resta a gente começar a tentar derreter o eletrodo. Bom, caras, a solda não ficou muito bonita não, porque eu realmente não sei soldar, né? Eu nunca cheguei a trabalhar com solda, né? Então eu não consigo fazer uma solda muito bonita, mas a máquina tá funcionando e funcionando bem.
Foi até bem fácil abrir o arco aqui da solda. Olhem só, eu consegui gastar mais da metade do eletrodo. Tá, o eletrodo ficou bem pequeno. Consegui gastar mais da metade dele. E eu soldei aqui um pedaço da coroa, né? Ficou até uma solda legal, apesar de eu não saber soldar, né? E a máquina tá funcionando. Enfim, eu consegui colocar ela para funcionar, né? Adicionei ali um ventiladorzinho retirado do próprio micro-ondas, né? Do forno micro-ondas, para fazer a refrigeração forçada aqui dos transformadores, né? Porque, cara, a temperatura que esses dois transformadores alcançam durante a soldagem aqui é muito alta. Então tem que ter um ventilador aqui para dar uma resfriada neles aqui. Mas, cara, ficou top, tá? Ficou top mesmo. Eu me impressionei porque foi bem fácil abrir o arco aqui. Eu pensei que ia ser bem mais difícil, né? Mas foi até bem fácil. E é o seguinte, um detalhe final que eu vou deixar aqui sobre essa nossa máquina de solda. Quanto tempo essa máquina de solda pode ser usada? Essa máquina pode ficar ligada, soldando, aproximadamente 5 a 6 minutos mais ou menos, tá? Porque acima de 5 a 6 minutos, essa casca aqui do fio que a gente usou para fazer a bobina secundária vai derreter e os dois transformadores vão fechar curto automaticamente e estraga todo o trabalho que a gente teve. Então essa máquina ela é feita para fazer pequenas soldas, você faz aí pequenas soldas e para ela, deixa ela descansar, deixa ela esfriando. Tem como solucionar isso, tem como a gente fazer uma máquina de solda que pode ficar ligada aí o dia inteiro funcionando. A gente está substituindo a casca desse fio aqui por viés, que é um tipo de pano que resiste a alta temperatura, e ainda tem a opção da gente invernizar esse pano depois que já tiver na bobina, já tiver enrolado tudo aqui, a gente invernizar esse pano, aumentando mais a resistência contra altas temperaturas. Então sim, dá para fazer uma máquina de solda muito melhor que essa que eu fiz aqui, com um pouco mais de material e mais trabalho. A gente pode estar construindo uma caixinha também para pôr ela, né? Fica muito top. Mas é isso aí. O projeto está funcionando e se caso futuramente eu for trazer uma quinta parte dessa máquina de solda, eu já vou estar fazendo uma caixa para ela e trocando também a casca aqui dos fios aqui por viés, né? Para ficar uma máquina de solda que dá para usar o dia todo. Bom, enfim, é isso aí. O projeto está funcionando. Agradeço novamente a quem acompanhou esse vídeo até o final. Tamo junto. Falou!